Olá, seja bem-vindo para essa série do cientista espiritual André Luiz. Nós estamos trazendo informações do que o André Luiz deixou pela psicografia do Chico Xavier, deixou algumas também pelo Valdo Vieira, mas o grosso que eu estou trazendo é da informação do Chico Xavier. E ele traz informações de ciência. Eu estou chamando a atenção o lado de ciência. Essa lição hoje, número 133, eu vou falar de preparação da reencarnação. Aliás, essa reencarnação, eu vou fazer mais ou menos, pelo menos uns 15 números sobre isto, porque são informações imensas e de uma grande importância para o mundo científico, acadêmico, principalmente quem estuda biologia, quem estuda embriologia, quem estuda o desenvolvimento, não só do homem, dos animais, das plantas, eles precisam entender, porque a reencarnação é uma lei biológica. Aliás, até o Décio Iandoli tem um livro, Reencarnação, Lei Biológica. Essa reencarnação precisa ser entendido na faceta da ciência. Então, o André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele traz vários capítulos que é para chamar a atenção da reencarnação. E como o André Luiz vai chamando, então eu vou dividindo assim em série. Preparação para a reencarnação. O André Luiz queria estudar isso. Ele disse que ele se interessava pela embriologia, o André Luiz conhecia fisiologia, foi professor de fisiologia quando estava aqui, conhecia, e para ele era uma surpresa, interessava muito, ele conhecia. Então ele vai pegar um orientador chamado Alexandre, que vai levar ele para o estudo dessa área. Então, um dos primeiros impactos que ele tem é quando ele vê que em nosso lar, como normalmente em todas essas colônias espirituais aqui próximo da Terra, mas também no mundo espiritual mais avançado também tem trabalho sobre isso, existe departamentos. Ele ficou impressionado que eram muitos prédios grandes, com uma quantidade grande de técnicos só preparando para a reencarnação. Para ele foi uma surpresa imensa quando ele viu aquele trabalho. Ele não imaginava. Então, ele vai ali no prédio, por exemplo, ele vê um corpo masculino primeiro, depois ele vê um corpo feminino, com todo detalhes de anatomia que precisava ter. Ele que conhecia isso bem, ele fica impressionado. Ele diz, era uma obra de arte, como talvez os grandes gregos lá atrás não tivessem feito uma obra de arte tão bela como essa. E ele fica impressionado, os detalhes de cada glândula, da circulação, de cada órgão, ele fica impressionado. Aquele modelo masculino e aquele modelo feminino. Agora, ele vai ficar mais impressionado quando vai ver os técnicos trabalhando, formando modelos que vai servir de base para o perispírito, modelos, às vezes, com defeito numa glândula, do funcionamento, num problema que vai ser circulatório, num problema de coração, num problema de visão, às vezes faltando um braço, uma perna, um defeito, porque vai ter muitos espíritos que vai precisar passar esse tipo de experiências, de provas ou expiações, que vai precisar desses defeitos. E esses defeitos é feito, analisado, bem antes da reencarnação. O espírito, quando vai reencarnar e precisa vir com esses defeitos, ele é feito essa modelagem primeiro do perispírito. Isso ele começa a se espantar quando ele vê esses técnicos. E ele fica mais impressionado com o mapa que eles fazem de cada pessoa. Os técnicos analisam, conhecem o passado, as necessidades daquele espírito e vai formatar esse corpo de acordo com a necessidade. Isso para ele foi uma surpresa imensa quando ele vê isso acontece. E ele vê que isso
o perispírito do espírito, antes de reencarnar, ele já é formado um modelo. É como se fosse fazer um prédio aqui, uma casa. Faz o modelo, a planta, para depois fazer a casa. Então, há um modelo. E esse modelo vai refletir no corpo espiritual que vai ser encarnado. Vai ter esse modelo influenciar o corpo etérico para vir formar no corpo físico. E, às vezes, a perfeição é muito grande, porque são defeitos que, às vezes, está programado depois de 40 anos, 50 anos, já na velhice. Depende, tem casos que é logo no início. Tem casos que vêm com a perfeição do corpo, mas tem problemas em outras esferas psicológicas que vai ser, e tudo é estudado com detalhe. Então, ele ficou impressionado com o grau de conhecimento, de anatomia que aqueles espíritos possuíam, de embriologia, de técnica, de química que eles conheciam, o conhecimento de química, da neurologia. Ele ficou impressionado com isso. Isso foi a primeira grande impressão que o Allan Kardec fica, o André Luiz fica, quando vê esses grandes laboratórios só tratando de reencarnação. A quantidade de pessoas lá, de pessoas indo e voltando, ou alguém que está se preparando para a reencarnação, ou emissários que estão ajudando os seus pupilos no processo de reencarnação. Isso foi uma surpresa imensa para o André Luiz, que ele não sabia que existia isso no mundo espiritual. Você veja, todas as cidades praticamente têm esses departamentos. E no mundo mais evoluído tem. Só que o André Luiz evitou definir como é no mundo mais evoluído, porque ele está tratando coisas ainda ligadas com a Terra para nós. São informações que o mundo de ciência ainda não conhece, mas vai ter que conhecer. É questão de tempo. Um abraço bem forte para você, meu irmão. Até o próximo encontro nosso.